Eu chamo-me Josefina da Conceição Bragado Godinho. Nasci em 23/6/1953. Natural de São Marcos do Campo, concelho de Arguengos. Que os meus princípios foi a minha avó, a minha bisavó, a minha mãe trabalhavam sempre num forno, faziam pão. Amassavam o pão, tendiam o pão, mandavam ir atender as pessoas, mandavam ir amassar, e depois tinham um forno para cozer o pão, tinha um carreiro, um senhor com uma besta que levava para lá as feixinhas, e este caldeirão era para o animal beber. A besta bebia sempre, tinha lá um poço no forno, e isto era para ele beber. Foi o que apurou. Agora a minha avó metia o pão para dentro do forno com uma pá, e depois ia levar o pão com um tabuleiro, já não existe, existe ainda, mas tinha lá era muito grande para trazer, onde levava o pão, ia levar o pão às pessoas. Cozia o pão, depois levava metia 3 ou 4 feixinhas no lume, no forno, a arder, depois com um pau, fazia assim, esbaralhava-o todo, depois com uma coisa, chamava-lhe um vardor, para varrer as brasas, para encostar à parede, e quando o forno estava numa certa posição, metia lá o pão a cozer, e depois cozia 2 ou 3 tabuleiros de cada vez. E depois eram os tantos pães que cozia. A minha avó, no fim daquilo, recebia um pão, recebia 3 escudos, nessa altura. Era a poia, chamava-se a poia. O pão chamava-se uma poia. E este lampião era com o que elas lumiavam de noite, que não havia luz. Levava ela este lampião sempre com a luzinha acesa, que é para ver na rua, às vezes pisando a lagoas, pisando caminhos maus por onde iam passando, mas era a luz dela, era este candeazinho. Por isso tinham lá ainda de recordação, estava já todo cheio de ferrugem, olha, o meu marido estava a dar uma vinda dela, digo, não disseste mais cedo que tinha amanhã tu. E então era estas coisas que tinha a apresentar, era a luz delas com que elas se lumiavam, a levar o pão, e era o caldeirão da besta bebia, quando ia descarregar as feixinhas, bebia num poço, neste caldeiranito, sempre. Gostava muito. E às vezes já ia, a minha avó dizia assim, olha, vai lá a fulana, vai lá dizer para ir atender o pão, vai lá dizer para ir amassar o pão. E às vezes já ia também fazer isso. Agora buscar o pão, isso é só a minha mãe e a minha avó. Já que iam buscar o pão, o tabuleiro à cabeça, trazia lá 10 ou 12 pães, depois cozia o pão e iam levar às pessoas. Era assim a lida. Não, depois foi só antes de ir para a escola que estava lá no forno e começava já às vezes a querer deitar o pão também, tirava o pão num panal, e um panal que se punha no tabuleiro, voltava o pão, metia o pão em cima da pazinha. Eu já fazia isso. Depois comecei a ir para a escola, porque eu nunca fiz uso do forno, foi só na companhia da minha mãe e da minha avó, que ia sempre assim. Esse forno, depois a minha avó deram em ter idade, deram em desistir daquilo, deram coisa, deram em desistir de fazer o pão, coisa. A minha bisavó morreu com 90 anos, já não era capaz. A minha avó morreu com outros 90, já há 30 e tal anos que elas morreram. E então depois tiveram que desistir, pois já não era capaz, nem uma nem outra. A minha mãe sozinha já não quis fazer vida daquilo. Depois desistiram do forno. Talvez que eu tivesse já uns 12 ou 13 anos quando a minha avó desistiu disso. Eu depois fui para a escola, a minha avó deixou de fazer o pão, a minha mãe deixou de desistir disso. Talvez eu tivesse 12 ou 13 anos, agora tenho 69. Depois dei a aparecer espadaria, já dei a aparecer o pão, assim de outra particular, e depois, pronto, desistiram dos fornos, também não eram capazes já de se aguentarem. Eu gostava mais do pão antigo. O pão antigo parece que tinha outro gosto, outro sabor. O pão cozido no forno ali, parece que tinha outro sabor. E nesse tempo já aguentava ali uma semana inteira ou mais o pão. Era. E depois faziam bolos. Faziam aqueles casamentos grandes que já não fazem hoje. Iam lá levar aqueles alguidares para bater bolo. A gente gostava muito de ajudar a meter as latas e meter os bolos nas latas e metermos no forno. Era aquela labuta. Foi. Agora tenho as recordações desse tempo.